Proteger o presidente dos Estados Unidos não é uma tarefa fácil, mas os agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos fazem isso sem questionar, mesmo que isso signifique arriscar as suas próprias vidas. Eles vão a extremos inacreditáveis para manter o presidente seguro, mas há muito mais nesses agentes de óculos escuro do que aparenta. Desde o uso de alta tecnologia escondida à vista de todos, até jogos mentais com multidões, vamos dar uma olhada disfarçada em algumas das táticas mais insanas usadas pelo Serviço Secreto. Mais numerosos do que você imagina. O presidente geralmente viaja com uma pequena equipe de agentes do serviço secreto, o que deixa muitas pessoas pensando que é uma operação bem pequena. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Os poucos agentes que acompanham cada movimento do presidente são apenas alguns dos outros 6.500 funcionários do serviço secreto. Cerca de 3.200 deles são agentes especiais, alguns dos quais compõem a divisão de proteção presidencial, enquanto outros realizam missões essenciais de investigação e proteção. Aproximadamente 1.300 são oficiais da divisão uniformizada, que garantem locais e instalações para aqueles sob a proteção do serviço secreto. E, finalmente, 2.000 funcionários são compostos de pessoal técnico, profissional e administrativo. Portanto, não importa quais desafios o serviço enfrente, ele sempre tem alguém pronto para enfrentar. Eles podem proteger qualquer um. Você já sabe que o serviço secreto tem o dever de proteger o presidente, mas na verdade eles estão autorizados a proteger uma lista bem seleta de indivíduos de alto escalão também. No topo da lista estão o presidente e o vice-presidente, ambos com agentes especiais permanentemente designados para eles. E isso é seguido pelo presidente eleito e vice-presidente eleito, antes de tomarem a posse, ou qualquer outro funcionário na linha de sucessão presidencial. A proteção também se estende à primeira família, ex-presidentes, filhos pequenos de ex-presidentes, chefes de Estado visitantes e outras figuras ilustres, como o Papa. Parece uma lista super rigorosa, mas acontece que qualquer pessoa pode ser protegida pelo serviço. Pode parecer estranho, mas o presidente só tem que designar uma ordem executiva declarando isso. Essa pequena brecha permite que o presidente proteja qualquer pessoa que considere importante para a nação, mesmo que não se enquadre nos rigorosos critérios de elegibilidade do serviço. Então, tecnicamente, isso pode incluir qualquer um. Bem, antes que eu revele muito e acabe em uma lista de observação do serviço secreto, não esqueça de clicar nos botões de curtir e se inscrever. Estou pronto para colocar a minha vida em risco todos os dias para trazer a vocês fatos pouco conhecidos e informações secretas que vão responder a todas as suas perguntas. E agora vamos voltar a ver táticas ainda mais insanas do serviço secreto. O presidente nunca está sozinho. Fazer parte da equipe de proteção significa seguir o presidente em todos os lugares que ele for. E quando digo todos, é realmente todos. Eles acompanham o presidente do consultório médico até os intervalos do banheiro, pois simplesmente não podem arriscar a possibilidade de alguém pegar o presidente com as calças arriadas. Isso pode parecer um tanto desconfortável, mas quando Ronald Reagan estava no cargo lidando com problemas de próstata, relatórios sugerem que um agente estava presente em todas as suas consultas, literalmente em todas, para cada exame retal e até mesmo colonoscopia. Um agente armado estava pronto para eliminar o médico se ele pensasse, mesmo que por um instante que ele pudesse ser uma ameaça. Parece que aquele pobre médico realmente passou por uns apertos. O presidente não tem escolha. Estar constantemente cercado por agentes provavelmente faz com que o presidente se sinta muito seguro, embora nem mesmo poder visitar o banheiro sozinho deve ser muito frustrante. Mas não importa o quanto o presidente anseie por sua privacidade, o serviço secreto legalmente não pode deixar ele em paz. De acordo com as leis estabelecidas pela segurança interna, a proteção do presidente e do vice-presidente pelo serviço secreto é obrigatória. Então, mesmo que ordenassem que os agentes de proteção dedicados saíssem, eles teriam que ficar. Todas as outras famílias, ex-presidentes e figuras protegidas podem recusar se não quiserem uma escolta de agentes imponentes pairando ao seu redor. Mas o presidente não pode negar. Bem, parece que um deles podia, só que não para a proteção dele. Tudo codificado. Há muitas vantagens em ser o presidente dos Estados Unidos, desde liderar o país até viver na Casa Branca. Mas algo que é inegavelmente legal é escolher o seu próprio codinome de serviço secreto. Os agentes apresentam ao presidente, vice-presidente e seus familiares uma lista de codinomes pré-aprovados. Cada família recebe um conjunto que começa com a mesma letra e escolhe codinomes individuais que ressoam com eles pessoalmente. O codinome do presidente Donald Trump, por exemplo, era Mogul, referindo-se ao seu império empresarial. Melania Trump era Musa. Será que ela escolheu esse nome?
O presidente Joe Biden está aderido ao seu codinome de vice-presidência de 2016, Celtic, por conta de sua herança irlandesa americana. Sua vice-presidente, Kamala Harris, por outro lado, optou por Pioneer, uma referência por ser a primeira mulher negra e indiana americana servindo em um grande posto político. Independente do seu significado, cada codinome é algo que pode ser pronunciado com facilidade e rapidez, para que os agentes possam consultá-los rapidamente ao se comunicar pelo rádio. Agora, se você pudesse escolher o seu próprio codinome, qual seria? Conta aí nos comentários. Eles não apenas protegem o presidente. Muitas pessoas sabem que o serviço secreto foi estabelecido em 1865 pelo presidente Abraham Lincoln, mas o trabalho deles naquela época não era proteger o presidente, como você deve ter visto pela morte prematura de Lincoln. Eles foram inicialmente chamados de Divisão de Serviço Secreto do Departamento do Tesouro e eram responsáveis por rastrear falsificadores. Embora não pertençam mais ao Departamento do Tesouro, eles ainda têm o dever de proteger os sistemas financeiros e de pagamentos dos Estados Unidos da exploração criminosa. Em março de 2020, eles anunciaram a criação da Força-Tarefa de Fraude Cibernética, uma fusão de suas forças-tarefas de crimes eletrônicos e financeiros. Ela foi criada para combater a atividade cibernética maliciosa, que se estima ter custado à economia dos Estados Unidos incríveis 109 bilhões de dólares, somente em 2016. É um dever tão importante que, na doutrina oficial da Defesa Interna de 2018, a missão do Serviço Secreto de proteger a infraestrutura financeira dos Estados Unidos foi colocada acima da proteção do presidente. Acho que o dinheiro realmente faz as regras. Eles contratam os malvados. Quando se trata de crimes cibernéticos financeiros, como exatamente o serviço secreto pretende pegar alguns dos hackers mais inteligentes do mundo? Bom, às vezes, eles os contratam. Pelo menos esse foi o caso do mentor de crimes, Alberto Gonzalez. Em 2008, Alberto foi preso pelo roubo de cerca de 130 milhões de números de cartão de crédito, o maior roubo de loja de varejo da história, na época. Ele foi condenado a 20 anos de prisão, mas depois alegou que trabalhava como informante para o serviço secreto o tempo todo. Ele disse que havia sido contratado para ajudar a rastrear ladrões de cartões bancários, o que lhe pagava incríveis 75 mil dólares por ano para fazer. Esses pagamentos eram aparentemente sempre feitos em dinheiro para que não pudessem ser rastreados até a agência. Mas isso foi antes dele decidir sujar as mãos com um escândalo multimilionário de hackers. Como tal, o serviço secreto se recusou a comentar sobre o caso, deixando ele apodrecer em uma cela. Mas Alberto não seria o único criminoso que a agência teria contratado. O ladrão de identidade Brett Johnson alegou que foi recrutado por eles em 2005, depois de ter sido preso comprando mercadorias com cheques falsos. Em vez de cumprir pena, ele recebia apenas 350 dólares por semana para ajudar a pegar outros ladrões de cartão. Mas o seu serviço público terminou 10 meses depois, quando foi descoberto, assim como Alberto, que ele estava dobrando o serviço ao executar um esquema de fraude fiscal ao lado. Atualmente não se sabe quantos criminosos estão trabalhando para a agência, mas se você me perguntar, eu me sinto mais seguro sabendo que eles estão trabalhando para o governo e não contra ele, por enquanto. A biblioteca de tintas. Apesar de estarmos no século XXI, nem todos os crimes financeiros são cometidos online. A moeda falsificada é um problema proeminente nos Estados Unidos, que o serviço secreto leva muito a sério. Tão sério que eles têm sua própria biblioteca de tintas dedicada, com mais de 12 mil amostras de tintas de escrita específicas para combater crimes contra a moeda. Isso inclui canetas, tintas engarrafadas e até cartuchos de impressora. Eles foram coletados de todo o mundo, e alguns até datam na década de 1920. Com tanta tinta na ponta dos dedos, a agência pode estabelecer que tipo de tinta foi colocada no papel, permitindo identificar fabricantes de tinta específicos. Essa informação pode lhes dar um prazo e um local para o crime. Não apenas isso, mas também pode ser usado para ajudar a rastrear os remetentes de cartas ameaçadoras ou notas de resgate. Então, se você decidir escrever uma carta com insultos para a Casa Branca, deve ser melhor usar um lápis. Eles não estão de brincadeira. Fazer uma ameaça, até que de brincadeira, contra a vida de um presidente ou funcionário de alto escalão nunca é uma boa ideia. Não apenas porque isso pode colocar você em um monte de problemas, mas porque o serviço secreto vai colocar a sua vida sob um microscópio. Usando uma avaliação de ameaças chamada inteligência protetora, eles avaliam a gravidade dessas ameaças, investigando todos os aspectos da vida do agressor. Dependendo do que encontrarem, até agressores brincalhões podem ser advertidos, encaminhados para avaliação psiquiátrica ou acusados de um crime de classe E.
punível com um máximo de 5 anos de prisão. É uma lição que o ex-CEO Matt Harrington aprendeu da maneira mais difícil em 2016. Ele fez uma série de ameaças em comentários e postagens privadas no Facebook, explicando em detalhes o que planejava fazer ao recém-eleito presidente Trump. Mas, infelizmente para ele, as postagens logo se tornaram virais. E menos de uma semana depois, 2 agentes do serviço secreto bateram em sua porta. Ele se desculpou profundamente, explicando que estava bêbado quando escreveu e que era uma piada. Mas claramente o serviço secreto não tinha achado tão engraçado. Não é apenas um broche. Não é segredo que a equipe de proteção do presidente não use uniformes. Em vez disso, eles vestem ternos escuros e óculos de sol para ajudá-los a se misturar na multidão. Embora muitas vezes você possa vê-los usando aqueles fones de ouvido icônicos que estão conectados aos seus rádios, permitindo que eles se comuniquem com o resto de sua equipe. Mas há um detalhe esquecido de seu traje que também serve a um propósito muito importante. São aqueles minúsculos broches. De acordo com usaspending.gov, desde 2019, uma empresa chamada Blackington CEO forneceu mais de 6,7 milhões em broches de lapela. A Blackington também afirma ser a única empresa no mundo autorizada a vender distintivos Smart Shield. Esses distintivos contêm um minúsculo chip transponder de identificação de radiofrequência que se conecta a um banco de dados da agência. Ele lista todas as informações necessárias para verificar se a pessoa com o distintivo é autorizada a transportá-lo. Agora, geralmente, esses chips vêm apenas em distintivos de identificação, mas por impressionantes 6,7 milhões, parece que a Homeland Security encomendou um carregamento personalizado de broches de lapela Smart Shield. Com toda essa tecnologia na ponta dos dedos, a agência seria capaz de identificar rapidamente qualquer impostor tentando se aproximar do presidente. Então, boa sorte para quem acha que pode se infiltrar no serviço com nada mais do que um bom terno e uns óculos escuros. A carreata meticulosa. A carreata presidencial é o comboio mais seguro e arriscado do planeta. Essa frota de veículos é basicamente uma casa branca motorizada e blindada, encarregada de transportar o presidente do ponto A ao ponto B, e é o serviço secreto que toma conta dos seus planos de viagem. Para garantir que eles estejam preparados para qualquer eventualidade, a carreata contém cerca de 35 veículos separados, completos com uma força de resposta de contingência, instalações médicas e até uma unidade de materiais perigosos. Mas no centro de tudo está a limusine presidencial. Isso é conduzido quase exclusivamente por agentes do serviço secreto e foi construído em blindagem balística, sistemas de direção de visão noturna e uma cabine selada capaz de suportar um ataque químico biológico nuclear. São todos esses recursos incríveis que lhe renderam um apelido incrivelmente adequado de A Besta. Mas o serviço secreto não depende apenas da estrutura quase impenetrável da besta para manter o presidente seguro. Enquanto dirigem, os motoristas dos agentes trocam rotineiramente a posição da besta por um carro dublê próximo. Os carros dublês, à primeira vista, parecem idênticos à besta, até as placas. Então qualquer um que planeje um ataque tem pelo menos 50% de chance de mirar no carro errado desde o início. Essas são probabilidades que definitivamente não estão a favor do atacante. Eles dirigem como feras. No caso de um ataque à carreata, ou qualquer carro sob a guarda do serviço secreto, os agentes são treinados para se concentrar em um objetivo: tirar seu protegido da zona de perigo o mais rápido possível. Como parte do seu extenso treinamento, todos os 6.500 agentes e oficiais do serviço secreto precisam aprender a dirigir defensivamente. Seu treinamento acontece em uma pista de 500 metros em Maryland e ensina todas as técnicas fundamentais para escapar de uma situação perigosa. Isso inclui manobras como o J-turn, um giro de 180 graus seguido de uma aceleração repentina, pois quando a vida de alguém está em perigo, ninguém tem tempo para fazer o retorno. Todos os agentes devem passar nesse curso intensivo de 5 dias, mas isso não significa que estejam prontos para pilotar a fera. Isso exige mais um programa de treinamento avançado de 5 dias, chamado Curso de Condução de Operações de Proteção. Mas dominar todas essas manobras e habilidades mantendo a cabeça fria é tão complicado que tem uma taxa de aprovação de apenas 60%. Acho que domar a fera é muito mais difícil do que parece. Eles são especialistas em controle de multidões. Muitas pessoas odeiam multidões, só que não mais do que os agentes do serviço secreto. É o trabalho deles garantir que seus protegidos estejam seguros em grandes eventos e comícios, no meio de dezenas de milhares de pessoas, onde algumas podem ser hostis. Para a proteção contra ataques nesses cenários, o serviço secreto conta com um sistema de perímetro. A borda externa do sistema trabalha com a polícia local, que faz uma verificação preliminar de possíveis ameaças na área. No meio tem agentes do serviço secreto entre a multidão, procurando ativamente por armas e transmitindo qualquer
qualquer informação pertinente ao resto da equipe. E depois ao perímetro interno, os agentes ao redor do presidente que formam a linha final de defesa. Para minimizar as ameaças, os agentes estão constantemente atentos a mãos enfiadas em bolsos de casacos ou outros sinais de que alguém possa estar com a mão em uma arma. Mas você nunca vai ver um agente no perímetro interno parado com as mãos nos bolsos. Eles geralmente estão descansando de lado ou segurando suas lapelas, de uma maneira estranhamente desconfortável. Isso porque eles devem ser capazes de pegar a sua arma de fogo a qualquer momento. Embora segurá-los em posições de descanso como essa tenha levado a especulações de que os agentes usam mãos falsas para esconder a sua mão preparada com uma arma. Infelizmente, essa teoria foi desmascarada, mas mesmo assim, esse agente parece ter um controle firme da situação. Eles são escudos humanos. Apesar de todos os seus procedimentos de proteção, alguns indivíduos ocasionalmente conseguem penetrar nas defesas do perímetro externo e médio em grandes eventos, como esse cara, no comício eleitoral do presidente Trump em 2016. Enquanto ele logo experimentou o gostinho do chão, o serviço secreto não perdeu tempo cercando o presidente e examinando a multidão de todos os lados. E é esse tipo de resposta que é parte integrante do seu treinamento. Sem hesitação, todos os agentes na hora colocaram seus corpos na linha para defender o seu protegido. Você notou também como eles permaneceram conectados um ao outro até que a ameaça fosse neutralizada? Isso evita confusão, permitindo que cada agente permaneça conectado ao protegido e se mova com ele rapidamente caso a situação piore. É esse comportamento altruísta que ajudou a salvar o presidente Ronald Reagan em 81. Durante uma tentativa de assassinato, o atirador louco John Hinckley atirou no presidente a queima-roupa, mas o agente Tim McCarthy se colocou na frente da linha de tiros. Graças à sua reação altruísta, o presidente Reagan foi salvo do pior. Felizmente, McCarthy se recuperou por completo, e embora muitos ainda o chamem de herói, ele diz que foi apenas o que foi treinado para fazer. Eles têm mentalidade médica. A Divisão de Proteção Presidencial do Serviço Secreto não é apenas responsável por manter o presidente seguro, mas também por mantê-lo vivo em caso de emergência médica. A divisão garante que seus agentes sejam treinados em medicina de 10 minutos, ou façam todo o possível para manter o presidente vivo, até que possam receber atendimento médico. Ao viajar, eles garantem que a rota planejada nunca esteja a mais de 10 minutos de um centro médico local. Mas mesmo nesse curto espaço de tempo, tudo pode dar errado. Por isso, a comitiva viaja sempre com bolsas de sangue correspondentes ao tipo sanguíneo do presidente, para o caso de ser necessário uma transfusão de emergência. Parece improvável, mas foi esse nível detalhado de treinamento que ajudou a salvar a vida do presidente Ronald Reagan, após a tentativa de assassinato mencionada anteriormente em 81. Embora ele tenha sido baleado, inicialmente acreditava-se que fosse um ferimento menor. De repente, o agente especial Jerry Parr notou sangue espumoso saindo dos lábios de Reagan, um sinal sério de que havia sangue em seus pulmões. O carro na hora foi redirecionado para o hospital, onde os médicos rapidamente descobriram uma bala alojada em seu pulmão. Graças ao treinamento do agente, ele conseguiu a atenção que precisava a tempo e se recuperou por completo. Cat, o contra-ataque. Por mais formidável que seja o sistema de proteção presidencial, se eles precisarem de poder de fogo adicional, eles têm uma unidade tática aterrorizante na descagem rápida. Mas não são os fuzileiros navais ou mesmo a Força Delta que vem em socorro. Na verdade, é uma equipe de operações especiais de elite, baseada dentro da própria agência. A equipe de contra-ataque do serviço secreto, chamado de CAT, é uma unidade especializada de agentes encarregados de neutralizar ataques ao presidente o mais rápido possível. Para que isso funcione, eles estão sempre perto de seus protegidos, seja no ar ou no solo. Enquanto os agentes padrão garantem que o corpo do presidente esteja protegido, a equipe CAT rapidamente se move e derruba qualquer um que considere uma ameaça com poder de fogo esmagador. Embora muito pouco sobre suas operações internas tenha sido divulgado, sabe-se que pelo menos 2 equipes de 5 agentes cada estão sempre presentes na carreata do presidente. Muitas vezes você pode vê-los através das janelas de seus veículos blindados, vestidos da cabeça aos pés de preto e equipados com rifles Knights Armaments SR-16, de aparência aterrorizante. Uma bela demonstração de força. Eles seguram a onda. Os agentes do serviço secreto colocam suas vidas em risco todos os dias, mas nem sempre se trata de levar uma bala ou bater em invasores de multidões. Em junho de 2020, em plena epidemia de coronavírus, o presidente Trump insistiu em realizar um comício em Tulsa, Oklahoma. E apesar dos apelos das principais autoridades de saúde pública, o presidente decidiu que os participantes não seriam obrigados a usar máscaras ou distanciamento social se não quisessem. Embora existisse uma grande chance de pegar o vírus, o serviço secreto tinha o dever de acompanhar o presidente.
presidente. Cerca de 6.200 pessoas compareceram, mas pelo menos uma delas testou positivo para o Covid. O serviço secreto descobriu isso mais tarde, quando 2 de seus oficiais também testaram positivo, um resultado que também forçou dezenas de outros agentes a ficarem em quarentena. Mesmo que obviamente tenha sido uma péssima ideia, os agentes não podem dizer ao presidente o que fazer. Eles certamente podem sugerir maneiras de reduzir o risco, mas no final das contas, se o presidente quer fazer alguma coisa, o serviço secreto não tem outra opção, a não ser segurar a onda, de uma forma ou de outra. Eles não têm segredos. Como você pode imaginar, a dificuldade para ingressar no serviço secreto como agente especial é muito alta. Mas para chegar a posições que exigem as autorizações de segurança de nível mais alto, os aspirantes a agentes são obrigados a fazer um teste de polígrafo, também conhecido como detector de mentiras. É um exame de rotina que mede respostas fisiológicas, como frequência cardíaca, padrões respiratórios e atividades elétricas na pele. Tudo isso tende a flutuar quando alguém conta uma mentira. É um método usado por algumas empresas para ajudar na triagem do time. Mas o serviço secreto usa isso para revelar todos os segredos que um recruta pode ter, não importa o quão embaraçoso, vergonhoso ou privado possam ser. Essa técnica de entrevista inacreditavelmente intrusiva torna quase impossível que os candidatos escondam qualquer coisa do serviço, mas por mais brutal que pareça, é por uma boa razão. Conhecer todos os detalhes particulares antes de decidir contratá-los significa que a agência não pode ser chantageada por nenhum passado oculto ou segredos sórdidos no futuro. Embora o fato do serviço secreto não poder ser capaz de manter os seus próprios segredos seja meio irônico. Eles sentem a pressão. Embora o serviço secreto tenha a tarefa de monitorar todos os movimentos do presidente, há alguns assuntos de estado discutidos no Salão Oval que nem mesmo eles têm conhecimento. Enquanto isso, os agentes estão sempre à espreita do lado de fora, a menos que sejam instruídos de outra forma. Mas se o presidente fecha a porta, como o serviço secreto pode realmente saber onde ele está? Bem, de acordo com fontes internas, eles ainda podem monitorar todos os movimentos do presidente, graças a uma série de almofadas de pressão sensíveis ao peso que instalaram debaixo do tapete. Isso permite que eles monitorem qualquer movimento em qualquer local do escritório e entrem se suspeitarem que algo está errado, embora haja uma chance de que isso não seja verdade, vendo quanto o piso de madeira descoberto está exposto ao redor da borda externa do Salão Oval. Quer dizer, se o presidente decidisse ficar perto da janela ou dar uma voltinha no tapete, isso levaria os agentes a entrar correndo. Fake news. O que você acha? Os sensores são reais ou apenas fake news? Diz aí nos comentários. Sempre vai existir um serviço secreto. Com todo o poder que o serviço secreto tem como divisão, deve ser tentador para a segurança interna fundi-los com outros departamentos. Com acesso ilimitado ao presidente e outros funcionários de alto escalão, não há limite para o que alguns desses departamentos possam realizar, sem mencionar os poderes de proteção que poderia conceder a alguns outros. Felizmente, ninguém, nem mesmo o presidente, pode tirar vantagem da posição privilegiada do serviço secreto como essa, pelo menos não até que a lei seja alterada. Como parte da seção 3056, que é a lei sob a qual o serviço secreto opera, é ilegal fundir o serviço secreto dos Estados Unidos com qualquer outro departamento. Então, enquanto houver um presidente na Casa Branca, você pode garantir que sempre haverá um serviço secreto dedicado. E aí, qual dessas estratégias do serviço secreto mais surpreendeu você? Você conhece alguma outra que eu não mencionei aqui? Conta pra gente nos comentários. E supondo que eu não esteja na lista de observação do serviço secreto agora, eu posso contar mais sobre elas em um outro vídeo. Muito obrigado por assistir. Até a próxima!